não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. Né? Por este modo que nós vamos chegar à compreensão mais profunda, não da doutrina filosófica, mas da experiência cognitiva de René Descartes. Experiência cognitiva que, quaisquer que tenham sido os seus efeitos históricos, benéficos ou desastrosos, é uma coisa cuja importância nós não podemos negar, porque ela cria uma espécie de modelo que será repetido não só na própria filosofia, mas que vai se espalhar por toda a cultura ocidental e que vai ser uma das forças básicas na criação do chamado individualismo moderno. Né? Quer dizer, o individualismo significa encarar tudo desde o ponto de vista dessas unidades independentes que são os indivíduos humanos e encarar as demais realidades como se resultassem, vamos dizer, de uma soma ou de uma agregação de ações individuais. Bom, é uma possibilidade, certo? É um método, não deixa de ser um método, e às vezes funciona. Também se pode encarar as coisas de uma outra maneira, você tendo uma ideia de aproximada de totalidade universal, certo? E encarando os indivíduos como se fossem expressões dessa totalidade. Né? O individualismo, nesse sentido, é sem dúvida uma característica do pensamento ocidental, pelo menos até o começo do século XX. Então, como René Descartes deu um passo importante na constituição deste elemento da cultura ocidental, então não podemos negar o papel central que ele teve. Também nós devemos lembrar o seguinte, que tem algumas coisas aqui que ele está examinando pela primeira vez, quer dizer, uma experiência cognitiva muito peculiar, muito estranha, inusitada naquela época. E eu acho natural que o indivíduo não tivesse os instrumentos narrativos suficientes para dizer o que ele estava querendo dizer, para contar o que havia se passado. Nós não podemos esquecer que o treinamento do René Descartes não foi um treinamento literário, foi um treinamento filosófico. Embora Descartes seja um grande escritor, é até lamentável a gente ter que ler nessa tradução, porque no original francês essa coisa é tão bonita, né? tão elegante, tão bem montadinha, que a gente vê a desgraça que os caras fizeram aqui. Não que esteja inexato, não está inexato, mas não soa bem, não tem a música, né? O que é um elemento importante da narrativa. Então, para aqueles que leem francês, eu sugiro que, claro, leiam no original se puderem. E os que puderem ler latim, melhor ainda. Né? Então, o domínio que esse homem tem no latim é uma coisa absolutamente extraordinária, que não era incomum na época dele. Muito bem, nós estamos aqui na terceira meditação, no parágrafo 10, né, da edição que nós estamos usando. E ele está dizendo então que vai examinar as ideias que lhe passam pela cabeça. E ele tinha dito no parágrafo 6 que dessas ideias, algumas se apresentam como imagens de coisas. Na hora que ele pensa, uma casa, um homem, um bode, uma montanha, né? Ou mesmo coisas imaginárias como um dragão, um duende ou coisa assim. E que outras são coisas que se passam dentro do próprio espírito dele, das quais alguns eles são chamados vontades, outras afecções ou sentimentos, são chamados de juízos, quer dizer, juízos são proposições, são afirmações. Né? E
ali no parágrafo 10, ele vai dizer: ora, dessas ideias, umas me parecem ter nascido comigo, outras ser estranhas e vir de fora, e outras ser feitas e inventadas por mim mesmo. Quer dizer, algumas ideias nasceram com ele, né, desde sempre. Eu suponho, por exemplo, que ele se refira aos princípios elementares da lógica, né, que ele não inventou e nunca teve que pensá-los expressamente, mas começou a usar instintivamente desde o começo. Então, nasceu com ele, são ideias inatas. Outras vêm de fora e outras foi ele mesmo que inventou. Pois que eu tenha a faculdade de conceber o que é aquilo que geralmente se chama uma coisa, ou uma verdade, ou um pensamento, parece-me que não o obtenho em outra parte, senão da minha própria natureza. Mas se ouço agora algum ruído, se vejo o sol, se sinto o calor, até o presente julguei que esses sentimentos procediam de algumas coisas que existem fora de mim. Então parece-me que as sereias, os hipogrifos e todas as outras quimeras semelhantes são ficções e invenções do meu espírito. Mas também, talvez eu possa persuadir-me de que todas essas ideias são do gênero das que eu chamo estranhas, ou seja, pode ser que a ideia da sereia ou do dragão também tenha vindo de fora. E que vêm de fora, ou que nasceram comigo, ou ainda que foram todas feitas por mim. Ou seja, ele não tem muito jeito de discernir se as ideias que lhe parecem vir de fora também não foram inventadas por ele mesmo, né? Pois ainda não lhes descobri claramente a verdadeira origem. E o que devo fazer, principalmente neste ponto, é considerar, no tocante àquelas que me parecem vir de alguns objetos localizados fora de mim, quais as razões que me obrigam a acreditá-las semelhantes a esses objetos. Ou seja, se eu penso um bode, por que eu acredito que isso é semelhante a um bode? Né? A trama então está sendo interrompida por esses anúncios ou não? Não, só quem não instalou o Adblock. Ah, então se para alguém aí a transmissão está sendo interrompida por anúncios no Ustream, vocês têm que instalar o Adblock. Eu mesmo não instalei, então de repente some tudo aqui e aparece um anúncio. Então, diz ele, o problema é saber, com relação àquelas ideias que ele imagina virem de fora, por que ele acredita que elas são semelhantes a algo que existe fora. A primeira dessas razões é que me parece que isto é ensinado pela natureza. E a segunda, que experimento em mim próprio que essas ideias não dependem de modo algum da minha vontade, pois a miúde se apresentam a mim mau grado meu, como agora, quer queira, quer não, eu sinto calor, e por esta razão persuado-me de que este sentimento ou esta ideia de calor é produzido em mim por algo diferente de mim mesmo. Então, bom, tem duas razões pelas quais ele acredita que as ideias de coisas externas são realmente semelhantes a coisas externas, né? O primeiro é que ele diz que isso lhe parece natural. Quer dizer, essas ideias vêm acompanhadas naturalmente da crença de que refletem algo do exterior. E a segunda é o seguinte, ele não se lembra de tê-las produzido. Por exemplo, se ele vê uma montanha, ele não se lembra de ter criado essa ideia de montanha, mas aquilo se imprimiu nele, independentemente da vontade dele. Ou, como o exemplo que ele dá, a temperatura, ele sente calor sem que ele mesmo tenha produzido a sensação de calor. E nada vejo que me pareça mais razoável do que julgar que essa coisa estranha envia-me e imprime em mim a sua semelhança mais do que qualquer outra coisa. Agora, é preciso que eu veja se essas razões são suficientemente fortes e convincentes. Quando digo que me parece que isso me é ensinado pela natureza, entendo somente por essa palavra natureza uma certa inclinação que me leva a acreditar nessa coisa, e não uma luz natural que me faça conhecer que ela é verdadeira. Ele está distinguindo o que é natureza e o que é luz natural. A luz natural seria a razão, a inteligência, a consciência, etc. etc. Né? Então, por exemplo, quando você vê que 2 mais 2 são 4, ele diz, é uma luz natural que me mostra que isto é verdadeiro. Ora, quando eu recebo as imagens das coisas,
Eu recebo somente essas imagens e não a convicção espontânea de que ela é verdadeira. Não é isso? Mas aí nós temos aí um problema. A luz natural só pode me mostrar como verdadeiro a conclusão de um juízo, de algo que eu pensei. Ou seja, a razão só pode me mostrar a veracidade daquilo que é racional e não daquilo que é da experiência. O que vem da experiência vem apenas como experiência ou como coisa ou como fato, não vem como verdade. Ou seja, não vem acompanhado de uma afirmação. Né? Quando você vê um bode, né, o bode não está dizendo para você, eu estou aqui. Ele simplesmente está ali, ele não está afirmando nada. Então, você tem esses dois modos de acesso à realidade. Você tem um modo experiencial, por assim dizer, que é constituído apenas da presença de dados empíricos, e você tem um modo racional, que é constituído do sentimento de veracidade que você tem quando a conclusão de um juízo decorre necessariamente das suas premissas, sem que possa ser de outra maneira. O que Descartes está fazendo aqui? Ele está cobrando dos dados experienciais um tipo de veracidade que é próprio da verdade racional e não da simples presença empírica. Não é isso? Então, nós poderíamos usar o mesmo critério, duvidar de tudo o que não está suficientemente provado e perguntar, mas por que os simples dados da experiência deveriam vir acompanhados da sua própria certeza racional? Se eu mesmo estou dizendo que esses dados parecem vir de coisas externas e a certeza racional vem do meu próprio pensamento. Por que a coisa que vem por um canal deveria vir acompanhada de um tipo de certeza que eu só posso obter por outro canal? Está entendendo? Então, o que ele está fazendo, vamos dizer, é submeter um tipo de ideias a uma modalidade de julgamento que ele mesmo sabe que se aplica a outro tipo de ideias. Então, o que ele chama de luz natural, ou seja, a razão, a inteligência, só pode conferir veracidade àqueles pensamentos que ela mesma gerou, porque é da coerência interna desses pensamentos que ela tira a sua veracidade. Não é isso? Então, quando você faz um silogismo, premissa menor, consequência, bom, você que pensou as três coisas, e o que você chama de veracidade não é senão a coerência interna de um pensamento com o outro. E você vê que um pensamento está contido implicitamente no outro. Tá certo? E, portanto, se um é verdadeiro, o outro também é verdadeiro. Na verdade, todo o mundo desses pensamentos que ele diz que conhece por luz natural, ou pela razão, ele em si mesmo não tem nada a ver com a veracidade, ele tem apenas a ver com a forma, ou com a coerência interna. O conjunto inteiro do pensamento lógico não pode afirmar a veracidade de nada, porque tudo ali não passa de uma relação entre premissa e consequência. Ou seja, a veracidade de um juízo, logicamente falando, não passa da sua coerência interna. E se você fizer uma série de raciocínios absolutamente sem conteúdo, não é isso? Como, por exemplo, se você disse, se A é igual a B e B é igual a C, então A é igual a C. O que é A, o que é B, o que é C? Você não tem a menor ideia. Você sabe apenas a relação entre esses elementos. Tá certo? Então, você sabe a veracidade dessa relação, mas essa é uma veracidade interna que independe do que sejam esses três elementos e independe deles serem verdadeiros ou falsos. Não é isso? Então, eu digo assim, se os dragões são latas de sardinha e as latas de sardinha são cachorros, então os dragões são cachorros. Esse é um raciocínio perfeitamente lógico, não é isso? E a veracidade, entre aspas, dele consiste apenas na sua coerência interna. Então, é uma coisa que eu me pergunto, por que Descartes foi se lembrar de pedir aos dados dos sentidos
um tipo de coerência formal que é próprio somente dos juízos lógicos. Não é isso? Para isso seria necessário que esses dados dos sentidos fossem, por sua vez, afirmações e juízos, mas eles não são, eles são apenas coisas. Os antigos lógicos chamavam isso aí de a simples apreensão. Quer dizer, como você vê, você pensa ou vê um bode, um poste, uma tartaruga, um sapo. Né? Você não está afirmando nem negando nada, você está apenas apresentando a você mesmo, né, uma certa ideia. Então, se você nada afirmou nem negou, daí os antigos lógicos diziam, não existe veracidade nem falsidade na simples apreensão. Mas, quando você se coloca na perspectiva de Descartes, ele diz, olha, a ideia que eu tenho de tal objeto deve coincidir com o objeto externo, então ele está supondo que esta ideia traz em si uma afirmação. Quer dizer, se eu vejo, tenho na minha retina a imagem, né, de um bode, está ali contida implicitamente a afirmação de que este bode corresponde a um ente do mundo real. E é esta a afirmação, então, que ele está querendo colocar em exame para ver se ela procede ou não procede. Tá certo? Então, a ideia de que a simples percepção, ou ideia, como ele a chama, contém uma afirmação implícita é absolutamente necessária para que ele possa submeter os dados dos sentidos a um tipo de exame que normalmente só se faz com os raciocínios lógicos. Né? Ora, essas duas coisas diferem muito entre si, pois eu nada poderia colocar em dúvida daquilo que a luz natural me revela ser verdadeiro, assim como ela me fez ver há pouco, que do fato de eu duvidar podia concluir que existia. Ou seja, na verdade, quando ele se refere ao cogito ergo sum, ele está dizendo, se eu duvido, eu penso, então para isso eu tenho necessariamente que existir. Aí, evidentemente, há uma premissa lógica de que aquilo que não existe nada faz, e como o pensar é fazer alguma coisa, então, evidentemente, aquele que pensa existe. É um exame puramente lógico, na verdade, né? Não é, ele não precisa, vamos dizer, de uma constatação experimental disso. Quer dizer, é o tipo de raciocínio que também se pode fazer hipoteticamente. Quer dizer, se eu pensasse, eu existiria, né? Porque pensar é agir e só aquilo que existe age. Quer dizer, ele não precisaria fazer esse raciocínio voltado para a realidade dele mesmo. Ele poderia fazer esse raciocínio em modo puramente hipotético e funcionaria do mesmo modo. Né? Então, o que ele diz? Quando ele diz o que a luz natural me revela eu não posso negar, nós não podemos esquecer que o que essa suposta luz natural revela nele são somente relações lógicas, somente relações formais. Porque para que dessas afirmações, desses juízos da luz natural, para que esses juízos contivessem algo de conteúdo fático, de conteúdo real, seria preciso que eles se referissem a algo que está fora do pensamento. Né? E daí, no caso, eles dependeriam do que? Das tramadas ideias que vêm de fora. Então, note bem, o que confere veracidade aos juízos racionais é a sua coincidência com algo que não é juízo racional, mas que é dado da realidade, que é dado empírico. Não é isso? E ele está aqui invertendo o processo. Ele está querendo fazer com que o critério racional confira validade ao dado empírico. É claro que é uma operação muito, muito difícil, não é isso? Então é como se ele tivesse, vamos dizer, criar uma dificuldade para vender facilidade. E aí, pessoal, tranquilo?
Então, se inscreva no canal, compartilhe, comente, ajude nosso canal. Os links estão na descrição do vídeo. Você pode participar pelo Apoie-se, pela vaquinha. Qualquer forma de ajuda será muito bem-vinda. Pode curtir, comentar e compartilhar também para ajudar nosso canal. Quem quiser seguir a gente nas redes sociais estão todas aí na descrição do vídeo. Muito obrigado, sempre com Deus, pátria, família e liberdade. Tamo junto, forte abraço.